Já parou para pensar por que que a gente sonha caindo? Ou por que que a gente fica paralisado no meio do sono e não consegue acordar? Ou por que que a gente sonha com coisas estranhas? Pois é, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas curiosidades sobre os sonhos que a gente tem. Se você quer saber, continua aqui no vídeo, se inscreve no canal e não esquece de compartilhar com os seus amigos aí, beleza? Então vamos pra vinheta aí. A gente sabe que o sonho, para muitas pessoas, é uma parte meio que complicada, porque tem gente que tem aquela interpretação, a parte religiosa ou a parte psiquiátrica, né? Cada um tem uma opinião sobre determinada coisa que acontece no nosso sonho. Mas a gente vai ficar aqui no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas curiosidades que são mais voltadas para a psicanálise, tá? Para você que não sabe, o sonho ele vem do latim somnium, que significa ilusão. E aí para a psicanálise, ele é um espaço ali para realizar alguns desejos no nosso inconsciente, aqueles desejos reprimidos ali. E aí recentemente descobriram que até os bebês, eles têm sonhos dentro do útero da própria mãe, para você ter uma noção aí. E não é só isso, eles têm o sono REM. Para quem não sabe, o sonho REM, ele é aquele sonho que a gente fica numa fase mais profunda do sono. E ele significa movimento rápido dos olhos. O REM é porque é em inglês. E aí existem as duas fases do sonho. A parte que é a mais leve, que você está começando a pegar no sono, e tem a parte mais pesada que é a do REM. Agora, por que que a gente sonha tanta coisa assim? Por que que muitas pessoas têm pesadelos mais frequentes do que as outras quase nem tanto? São várias questões aí que a gente tem sobre sonho, que às vezes a gente comenta com as pessoas, até procura saber sobre o que é. Então aí um vídeo, nessa lista que eu passei aqui, a gente vai ter uma resposta para muitas perguntas que a gente tem. O primeiro é que os cegos também sonham, sim, mas tem um porém. Quando a pessoa ela se torna cega, depois de nascida, ela sonha sim ainda com imagens do jeito que ela imaginava antes. Já quando a pessoa ela já nasce cega, os sonhos dela lá existem sim, mas são mais vívidos aí através dos outros sentidos, o olfato, o paladar, o tato. Outro fato aí é que você esquece 90% dos seus sonhos em 5 minutos. Sim, quando você tem aquele sonho maravilhoso, e aí você acorda, você quer ficar lembrando daquele sonho, talvez que você ganhou na loteria, sei lá, você ganhou muito dinheiro, e aí você acorda, tem aquela sensação ainda muito real de que você não sabe se aquilo é verdade ou não. Aí você acorda e você quer relembrar e reviver, pensar no que foi sonhado, mas aí dali a pouco você não consegue mais lembrar, porque o nosso cérebro, a gente acaba segurando a imagem e durante 5 minutos e depois a gente acaba perdendo isso. Teve até um poeta que decidiu escrever aí um texto sobre o sonho dele, e aí ele começou, assim que ele acordou, ele decidiu escrever e começou a escrever, até que teve um determinado momento em que alguém chamou ele na porta e ele foi atender esse alguém. Quando ele voltou para escrever novamente o texto, ele já tinha esquecido completamente do que é que ele estava escrevendo. Um outro fato interessante é que a gente sempre sonha com o que a gente conhece. Ou seja, não tem essa da gente sonhar com pessoas estranhas, não tem essa da gente sonhar com um sujeito que entra na nossa casa, um cara estranho, ou a gente vê um rosto totalmente diferente. Não. O que acontece? A gente sonha com pessoas que a gente acha diferente, mas são, na verdade, rostos que o nosso cérebro captou em algum momento da vida que a gente teve, ele passou por a gente na rua, a gente guardou aquela imagem daquele rosto. E aí, no sonho, que é o que trabalha mais o inconsciente da gente, aquela imagem que ficou guardada, ela é revelada ali no sonho. E aí, a gente acha que são pessoas estranhas, mas elas não são. Em algum momento da nossa vida, essas pessoas já apareceram na nossa vida. Muito louco isso. Isso é muito louco. Estímulos externos, eles entram no nosso sonho também. O que isso quer dizer? Quando a gente está sonhando e às vezes a gente ouve um barulho que está na nossa casa, acaba entrando no nosso sonho. Eu acho que já aconteceu isso com você, porque comigo já aconteceu. Por exemplo, você está dormindo e aí sua mãe começa a te chamar do nada quando você está dormindo ainda. No sonho, talvez a sua mãe te chame, outra pessoa te chame. Entre outras ocasiões, podem ser um barulho, qualquer coisa semelhante. Tá conseguindo entender? É meio louco. Sim, existe isso, dessa coisa do que tem lá fora do nosso sonho, entrar para se misturar um pouco com a nossa ilusão. Um grande exemplo é o quadro do Salvador Dalí, que ele pintou, que é esse aqui, eu vou colocar aqui para você ver,
que ele retrata exatamente isso. O nome do quadro se chama Sonho causado pelo voo de uma abelha ao redor de uma romã 1 segundo antes de acordar. Você pode ver essa imagem meio maluca aqui, tipo um sonho mesmo, né? Outro fato é que quando você está sonhando, você fica paralisado, o seu corpo fica paralisado, você não mexe muito ele. Isso é devido porque durante o sono aí algumas glândulas elas secretam um hormônio que ajuda a induzir aí o sono. Daí os neurônios enviam um sinal à coluna vertebral aí que não é para mexer, aí é tudo para uma questão para prevenir que a gente fica, né? Imagina, a gente começa a fazer tudo que acontece no sonho é uma doideira. Outro fato é que os sonhos violentos, eles podem ser uma situação muito complicada na sua vida. Se você tem muito sonho violento, que você está gritando, você está se debatendo, e alguns estudos dizem que isso pode ter algum problema relacionado ao cérebro, alguma disfunção e até o Parkinson. Mais um fato aí, notívagos, que é o pessoal que fica a madrugada aí dentro, acordado, eles são muito mais propensos a ter pesadelos. Passamos quase 1/3 da nossa vida dormindo. Sim, a gente passa cerca de 2.100 dias dormindo, se for contabilizar isso, se você tiver numa idade mais ou menos mediana. Todo mundo sonha, sem exceção, todo mundo sonha. A diferença é que você pode ou não lembrar do que você sonhou, mas sim, todo mundo sonha todos os dias. Todos os sonhos são indispensáveis. Se você sonhar é uma coisa muito saudável, muito normal e tem que acontecer. Se não acontecer, alguma coisa de errado tem com você aí. Você pode ter algum tipo de deficiência proteica ou algumas desordens aí de personalidade. Para você sonhar, você sonha cerca de 2 a 3 horas por noite, dependendo aí, você também consegue sonhar até 7 vezes por noite. Você não sonha enquanto ronca. As crianças, elas não sonham sobre si mesmas até os 3 anos de idade. A partir daí, elas têm muito mais pesadelos do que os adultos, e aí isso vai até os 7 anos de idade mais ou menos. Se você for acordado durante o sono REM, lembra o sono REM que eu falei lá no início do vídeo? Pois é, se você for acordado aí no meio desse sonho REM, você tem a chance de lembrar muito mais do que você estava sonhando do que se você acordar aí depois de ter passado o sono REM. Não existe uma confirmação desse mito de que uma pessoa sonâmbula, se ela for acordada, ela pode ser morta. Então isso aí você pode descartar, porque não tem comprovação. Existem sim pessoas que sonham, têm sonhos repetidos durante anos, ela sonha sempre com a mesma coisa, diversas vezes do ano ou dos anos da vida dela. Isso aí pode ser uma coisa recorrente a algum trauma que ela passou na vida. Sonhar é uma dose de esquizofrenia. Sim, acredita-se aí que os sonhos eles passam por um estado delirante muito semelhante às pessoas que têm esquizofrenia. Em outras palavras aí, a pessoa que ela tem esquizofrenia, a parte do cérebro dela, ela não consegue desligar a funcionalidade que é responsável pelo sonho. E aí isso significa mais ou menos que quando a gente está dormindo lá, tendo aqueles sonhos malucos, a gente está meio que mergulhado aí num estado de esquizofrenia. Daí vem esses sonhos ilusórios, essas coisas meio desconexas, esses sonhos que a gente tem que não faz sentido nenhum, sabe? Há quem diga que esses sonhos estranhos que a gente tem, que não tem sentido nenhum, o cérebro é como se ele estivesse querendo criar conexões com outros estímulos, mas ele não consegue chegar lá. É como se o cérebro estivesse puxando um arquivo e ele acaba puxando o outro meio nada a ver. O objetivo dele ser para ver se ele deve ser guardado junto ou não, sabe? É uma coisa muito surreal, muito louca. É como se ele estivesse falando, peraí, esse fio aqui se encaixa com isso aqui. Não, não se encaixa com esse, se encaixa com esse e por aí vai. Miclonia noturna, isso é o nome de uma coisa que todo mundo já passou aí quando estava dormindo, que é o cair do sono. Sim, é esse nome que tem. Isso aí acontece com várias pessoas, né? E tem 2 momentos aí. Ele pode acontecer quando você está caindo no sono, você está começando a pegar no sono, e tem quando você tá naquele sono pesadíssimo e aí você sonha que tá caindo. Tem gente que tem espasmos, tem gente que acorda, que grita, que leva um susto. Mas isso não tem muita explicação até hoje porque poucas pesquisas foram realizadas sobre isso. Mas os médicos afirmam que isso não é muito perigoso, que isso é normal. E aí o último fato é sobre a paralisia do sono. Sim, isso aí você já deve ter ouvido falar que é uma coisa muito complicada, porque se você teve, deve ter dado um medo terrível. Sim, a paralisia do sono é quando você está acordado, mas o seu corpo ainda não acordou. Ou seja, você está consciente, você acaba de acordar, mas você não consegue mexer seus braços, suas pernas, você não consegue se mexer. Há quem consiga ainda sonhar estando nesse estado.
sem se mexer os braços, e aí aparecem monstros e coisas na frente dela. É uma mistura do real com o ilusório dentro do sonho. É porque quando você dorme, o seu cérebro meio que desliga algumas funções do corpo. Uma delas é o movimento do seu corpo, né, por completo. E aí às vezes pode ocorrer que esse mecanismo aí, ele venha a falhar, e aí a gente não consegue acordar ao mesmo tempo a sua mente e o seu corpo. É muito louco isso, mas os médicos também dizem que isso não deixa sequela e que isso também é comum entre várias pessoas. É meio louco isso, né? Eu achei super interessante essa curiosidade sobre sonhos, porque algumas coisas eu não sabia. Se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha com alguém que não sabe sobre sonhos, essas coisas aí malucas. E se você sabe alguma coisa a mais, você comenta aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você gostou desse tipo de vídeo, você pode pedir alguma coisa aí. Só você colocar aqui embaixo sobre qual curiosidade você quer, que aí eu coloco nesse quadro aqui no canal, beleza? É isso aí, até a próxima!